desbravadores! Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que já atinge 33% da população mundial, segundo a OMS, que seria o transtorno de ansiedade. E para isso trouxemos o psicólogo Fábio Henrique para estar falando sobre o assunto. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Michel? Um prazer estar aqui com você nos Desbravadores da Cura. Realmente, como você falou, é um tema muito relevante hoje. É importante falarmos e tocar nesse assunto, né? A sociedade precisa entender um pouco mais e quero me colocar à disposição de vocês. Fique à vontade. Então, percebemos que hoje vários escritores estão colocando sobre o assunto, né? Está entrando em alta no estudo, né? Mas afinal, o que é esse transtorno de ansiedade? Vamos lá, talvez seja importante a gente entender o que a sociedade entende hoje como senso comum, que é o transtorno de ansiedade, e o que o CID apresenta, né, que é a classificação ou código das doenças internacionais, internacional de doenças, que é aquilo que é a nossa referência como profissional e prática. O senso comum traz ansiedade como alguma disfunção momentânea, alguma situação de tensão, e logo isso é entendido como uma ansiedade, e se não for bem analisado isso, essa pessoa pode entender e interiorizar aquilo como uma doença. E não é isso. Às vezes a pessoa está passando por um momento de tensão, que de alguma forma gera algum movimento interno dentro do ser humano. Então aí a gente pode falar de várias outras questões, que não é o caso, mas vamos pensar em depressão e outros temas ligados à psiquiatria e psicologia. A ansiedade, ela surge desde os primórdios. Então se a gente for pensar e analisar junto, vamos pensar nos tempos da caverna, por exemplo, né? Uma analogia. Era muito comum os nossos ancestrais, pegando essa linha, né, de raciocínio científico, apenas para a gente entender, eles sentiam ansiedade mediante um momento de perigo. Então aquela ansiedade gerava nele uma ação para que de alguma forma a espécie prevalecesse. Sim. Só que o tempo se passou, isso foi continuando aí na existência humana, o ser humano evoluiu e infelizmente isso passa a ser uma questão de risco, porque a pessoa hoje ela não sente ansiedade só para prevalecer e sobreviver, ela sente ansiedade em vários momentos da vida dela. Mas num primeiro momento vem como proteção, vem com um momento para a pessoa conseguir subsistir diante de um cenário de risco ou de perigo. Mas isso no decorrer da entrevista a gente vai falar um pouquinho mais, até que ponto isso não é saudável, pensando em saúde mental. E no meu caso, quando eu percebo que eu estou passando por esse transtorno, que eu venho sentindo isso daí... É importante pensar em alguns sintomas muito típicos desse tipo de transtorno. Então, por exemplo, sudorese, tremor, taquicardia, a pessoa ela começa a ficar tenso no ambiente desproporcional. Então a gente começa a pensar, por exemplo, é muito tranquilo se a gente fazer a seguinte analogia. Eu tenho minha atenção consciente. Eu estou nesse momento falando com você, sabendo do que está acontecendo e eu tenho controle dessa situação. Uma pessoa, quando ela começa a ter alguns sintomas de ansiedade, essa situação para ela começa a ser um ambiente de risco. E uma atenção não consciente começa a tomar espaço. E ela começa a entender que ela precisa fazer alguma coisa para sair daquele contexto, porque senão algo vai acontecer, mas é desproporcional, não vai acontecer algo. Isso como eu disse no início, é um construto interno, que se não for trabalhado, isso pode tomar outro espaço, que é a questão até das doenças psicossomáticas, que nós vamos talvez abordar na entrevista. E como que pode causar isso daí? Tem muitas causas, né? Hoje a ciência está entrando aí nesse campo para entender várias, mas a gente pode pensar em questões tanto psicológicas quanto sociais, quanto questões de má alimentação. Mas como assim? A pessoa se alimenta mais e tem ansiedade? Não é a causa principal, mas isso ajuda de alguma forma. Um mau hábito, de forma de dormir, ou às vezes até a pessoa não faz exercício físico, isso é comprovado hoje de forma muito forte, a questão do exercício físico como algo que venha a ajudar a pessoa a ter saúde. Acaba liberando endorfina no caso, exatamente, né? Exatamente. O hormônio do bem-estar. Gera prazer e a pessoa ela se sente melhor. Então pessoas com pouca atividade física, má alimentação desequilibrada, pouca proteína, pouco carboidrato ou disfuncional nesses quesitos, isso pode repercutir numa questões genéticas também. Então famílias de pessoas que têm traços de ansiedade, isso pode
e a ciência tem trazido isso como um fator importante também. E ela pode causar também a depressão, né? Como você Sim, disse. as comorbidades. Isso. Chamamos como comorbidades, tanto a depressão como a própria transtorno de pânico, que é uma da vertente da ansiedade. Né? A ansiedade, na verdade, a gente chama na psicologia e psiquiatria como vertentes. Né? Então tem a ansiedade, CID-41, mas ela tem ali suas ramificações, né? Desde transtorno bipolar, como, enfim, são várias questões. Mas existem as comorbidades. Normalmente a depressão está bem associada. Quando se trata de ansiedade, normalmente ao analisar o caso, você percebe que tem ali também, seja em pequena escala, média ou uma escala mais grave, uma questão aí de depressão instalada. E esse uso excessivo de tecnologias hoje, você acha que isso afeta alguma coisa? Isso eu acho que já gera uma ansiedade na criança desde já, né? Vem causando, né? Isso ocorre muitas vezes por conta do excesso de estímulos. Né? Sim. Nós temos a neurociência estudando profundamente essa questão e o que é colocado é o seguinte: um videogame ou de repente ali no YouTube ou qualquer jogo no celular ou até na televisão, aquilo ali gera uma aceleração dos neurotransmissores, né, das sinapses neuronais na criança, que ainda não está apta para esse tipo de ação, vamos dizer assim. Então, ela começa a desenvolver várias questões, por exemplo, dificuldade de dormir. Então, no consultório, normalmente a gente recebe, os psicólogos recebem pais questionando por que a criança está com dificuldade de dormir. Sem contar diversos outros fatores, como medo de dormir, por que está com medo de tal... E aí o pai não conhece o desenho, mas ele fala o nome de algo que a criança normalmente fala que está com medo. E aí a gente, por já trabalhar com criança, e a gente tem acesso ao tipo de desenho, a gente menciona, isso é derivado a esse tipo de informação. O que a gente entende é que se os pais mapearem isso, tiverem perto, há muitos desenhos e com equidade, com equilíbrio, que faz bem para a criança, mas tem que ter um tempo específico, de repente meia hora por dia, 1 hora, mas o que a gente percebe é que tem pais que ficam 2, 3 horas ali, ou fazendo alguma atividade, e para eles os filhos estão tranquilos, estão bem, estão quietos, mas o que acontece, aí eu volto a dizer lá dos construtos, é que está sendo estimulado excessivamente, e isso vai gerar, com certeza, um adulto em potencial se falando de ansiedade. Beleza. E tratamento para isso hoje? Então, hoje nós sempre vamos, num primeiro momento, pedir, primeiro, né, para que seja passado por um psicólogo, para avaliar se realmente há uma ansiedade, porque existem ansiedades crônicas, que há casos que é necessário a psiquiatria entrar também. Sim. Mas, normalmente, eu indico uma atividade física associada ao tratamento da psicologia. Se eu percebo que é uma situação mais intensa, eu indico a psiquiatria também para ajudar no tratamento medicamentoso. Mas a gente avalia também, porque é muito comum uma pessoa chegar e não ser ansiedade. Ela está num momento tenso da vida dela, num momento de preocupação, pré-vestibular, e isso às vezes encadeia ansiedade, às vezes encadeia só preocupação. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente começa a patologizar todo mundo. Todo mundo agora tem ansiedade, todo mundo agora tem depressão, todo mundo agora tem transtorno bipolar, e não é bem assim. Eu acho que cabe aos profissionais terem esse bom senso, né, de mapear, de entender, de analisar e de dar um feedback muito assertivo em relação se é ou se não é. Normalmente, casos onde é constatado, existe a ação de outros profissionais para a gente ter sucesso no tratamento. Senão fica uma coisa muito parcial. Eu consigo tratar questões psicológicas, mas de repente existe a necessidade de uma intervenção no neurotransmissor, enfim, de um tratamento medicamentoso, que eu, como psicólogo, não vou ter condições de ajudar essa pessoa. Então, eu preciso de uma ajuda multidisciplinar. E falar em público? Isso daí causa uma certa ansiedade ou não? Então, na verdade, quando a gente pensa em parâmetro do que gera mais ansiedade no ser humano, falar em público, ele já há alguns anos ele está ali no topo dessa questão. Falar em público realmente gera uma tensão extrema em muitas pessoas e muitos procuram ajuda psicológica, inclusive, para saber como lidar com isso. Porque normalmente o psicólogo, principalmente da área terapeuta, os terapeutas, né, comportamental cognitivos orientam, e não só nessa linha, é a questão da respiração diafragmática. Que a gente ensina no consultório, é uma respiração muito tranquila, a pessoa ela aprende a ter aquele momento de tranquilidade, vai mais oxigênio para o cérebro, no momento ele começa a conseguir deliberar as ações de uma forma mais assertiva e a pessoa normalmente fica mais tranquila e consegue lidar com a situação. É claro que é treino, como tudo na vida, a pessoa ela precisa passar por um momento de mais tensão e na medida em que ela insiste naquilo, e a respiração diafragmática ajuda essa pessoa
a conseguir lidar de uma forma mais tranquila, né? Vamos dizer assim. Mas é uma excelente pergunta, realmente a maioria das pessoas teme Hoje falar em público. Falou de ansiedade, as pessoas já entram nesse ponto. Né? A ideia é que a pessoa ela pensa que ela está sendo analisada por todos no primeiro momento. E aí no segundo momento isso vai diminuindo. E ela Sim. começa a se sentir à vontade com aquele espaço, que a princípio era estranho, começa a ser familiar, então ela começa a ficar mais à vontade e isso é muito bom. Bacana. Hoje estivemos aqui, Fábio Henrique, explicando um pouquinho para nós sobre o transtorno de ansiedade. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de deixar algum recado, Fábio, para nós? Queria mais uma vez agradecer e dizer que a ansiedade, como já foi dito, é uma questão muito importante para ser entendida. Que existe aí alguns parâmetros, né? Uma ansiedade moderada, ela pode nos ajudar até a avançar, até a seguir, alcançar objetivos, alcançar alvos na vida, mas quando ela passa desse moderado, precisa de uma ajuda de um profissional para que isso não venha causar danos maiores. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários aí e compartilhe esse vídeo. Quem sabe outras pessoas não precisem dessas informações, né? Nos ajude. Até a próxima, Desbravadores da Cura, e até mais.